Bem, ainda no exercício da função de presidente do Comitê Gestor de Tecnologia de Informação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu tenho a honra de presidir esse evento que é referente à transição da administração presidida pelo desembargador Luiz Fernando para a administração presidida pelo desembargador Milton Fernandes. E, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, nós apresentamos não só menos que um relatório, que na verdade preparamos já relatório escrito, mas apresentamos alguns aspectos mais importantes. Na reunião de transição, já tivemos a presença do desembargador Luciano na nossa última reunião do Comitê Gestor, e agora nós temos a honra de estar com o doutor Humberto Cruz, que é o novo diretor da DGTEC a partir do dia 6 de fevereiro. Muito bem, eu gostaria de destacar rapidamente algum pequeno aspecto, principalmente para o doutor Humberto, porque nós somos 17 milhões de habitantes, nós somos 205 mil advogados, nós somos de funcionários efetivos 15, 16 mil, mais prestador de serviço, mais, dá uns 27 mil funcionários. E nós temos a função como Poder Judiciário, a atividade nossa, a atividade fim, ela visa justamente resolver os conflitos de uma sociedade como a do Estado do Rio de Janeiro, que um alto grau de sociedade, com nível cognitivo muito alto, com nível cultural muito alto, e resolvemos todas as questões, desde civil, família, violência doméstica, crime. E nós temos na nossa função, como o doutor Humberto me ignora, ele sabe mais até tanto quanto eu, nós temos que resolver tudo com uma certa rapidez. Por isso que ficou muito importante o serviço, o processo eletrônico. O nosso processo eletrônico não compreende ainda, desgraçadamente, a nossa parte penal. Não só no nosso Estado, não só no nível federal, a parte penal, criminal, não está informatizada. Por várias razões que eu me dispenso aqui de me referir. Agora, tenho o prazer de dizer que quando há 2 anos atrás nós tínhamos aproximadamente 6% de processo eletrônico e hoje nós temos 92% no mês de dezembro. Aumentou um pouquinho porque houve um grande número de execução fiscal. A nossa execução fiscal ela é toda informatizada. E eu quero também cumprimentar a DGTEC. A DGTEC, em 2014, tinha 117 funcionários, 115 do quadro, e 65 cargos de funções, e administrava 105 varas eletrônicas. Hoje, a DGTEC tem o mesmo número de funcionários, né? O efetivo de todo mundo é concursado para ser funcionário da área específica da Justiça, e tinham 105 vagas, hoje temos 413 novas vagas. E agora, eu gosto sempre de apontar que a DGTEC é, na verdade, uma federação de serviços. Então, o nosso e-mail é administrado pela Microsoft, os nossos computadores, 4 grandes servidores que nós temos, antes tinha 2, felizmente agora, a partir de dezembro, né, já temos 4, ainda não estavam todos necessários, porque nós, infelizmente, temos que parar. Nós paramos o nosso sistema uma vez por mês para fim de manutenção. Mas, se Deus quiser, nós temos que parar com isso, inclusive para fazer atendimento do plantão. E também, destacando que, como federação de serviços, nós temos várias empresas que nos atendem e o nosso nível é um nível internacional, como é o padrão dos serviços desse lado do mundo. Fora os funcionários terceirizados,
de contrato civil, que não tem quantidade superior, os 20 mil, nós temos que atender 205 mil advogados. E eu quero agradecer, ao falar sobre advogado, eu quero agradecer a doutora Ana Amélia Mena Barreto, que é a diretora da OAB-RJ, e que ela sempre nos elogia, nós sempre temos um ótimo relacionamento com ele, mesmo porque o advogado é o nosso principal cliente. O nosso principal cliente é o advogado. E a doutora Ana Amélia, inclusive, gosta de apontar que nas pesquisas de opinião, nosso percentual é 90%, 92%. Quando cai abaixo de 90% é uma tragédia, então tem que ser 90% para cima. E também ela diz que o nosso sistema funciona muito melhor que aquele implantado pelo CNJ e pelo PJF. Então, para nós tivemos uma grande atividade que a gente até conseguiu ultrapassar, por exemplo, no nosso convênio com o Banco do Brasil, somos nós os únicos que têm mandado de pagamento eletrônico. O advogado é muito importante, a doutora é muito importante isso, e também é muito importante na nossa atividade divulgar o nosso papel, porque nós não temos como treinar, capacitar especificamente, meticulosamente todo mundo. 94% dos nossos funcionários da Justiça têm um título superior. Eu estou doido para descobrir quais são os 6% que está faltando, né? Mas nós fazemos concurso público desde a Constituição de 88 e também, desses 94%, os 40%, mais da metade, tem mais de um título superior. Então a nossa capacitação ela é feita principalmente no enfrentamento diário das questões que tem que ser feitas. Nós atendemos todos os municípios, todas as comarcas, não temos como trazer o pessoal para cá. Eu passo agora a palavra para a doutora Fia, que é diretora de atendimento, que vai coordenar esse evento. Boa tarde a todos. A gente preparou uma apresentação sobre todo o trabalho que a gente fez, principalmente no início de 2016, por conta das alterações que tiveram no novo CPC. Para variar, saí correndo, larguei o papel do desembargador Najib, larguei o código todo bonitinho, coloridinho que eu tinha feito, com os artigos que tinha, então, por favor, submergidos. Durante todo o ano de 2014, se eu não me engano, de 2015, o desembargador Alexandre Câmara, junto com um grupo de trabalho de juízes, desembargadores e funcionários, fizeram levantamento de todas as alterações que tiveram no novo CPC que iriam afetar ao judiciário. E o mais importante para a gente é que foram as alterações feitas nos sistemas que a gente tem de primeiro e segundo grau. A apresentação da gente vai em 4 pedaços. As solicitações que foram feitas e atendidas ou ainda estão pendentes do novo CPC, o estudo do controle de precedentes, o trabalho dos subgrupos que foram criados por conta das alterações do novo CPC e a expansão, como o desembargador Najib falou, do processo eletrônico. Como eu falei, todas as solicitações iniciais vieram do subgrupo, do grupo criado pelo desembargador Alexandre Câmara, que estão os atos executivos e os processos administrativos. Com isso, o desembargador Najib entendeu que era melhor reunir um grupo de especialistas para tratar de cada tema e de cada artigo ali proposto dentro do estudo do desembargador Alexandre Câmara. Uma das primeiras coisas que a gente fez e estudou foi a lista de processos aptos para julgamento, que o novo CPC dizia que a gente tinha que disponibilizar uma lista de processos por prioridade ou sem prioridade e dar divulgação nisso na intranet. Foram feitos tanto para o primeiro grau, para o segundo grau e tivemos alteração no portal. A do primeiro grau foi a primeira que entrou em produção. No primeiro dia
da vigência do novo CPC. As outras ainda estão um pouquinho atrasadas e ainda estão na fase de requisito. A do portal também já foi, porque ela teve que ir junto com o DCP. Foram solicitadas também alterações e, na verdade, uma criação maior da mediação, da central de mediação, e para isso a gente também teve que fazer alteração em 3 sistemas, o da arrecadação, do ajuste e do DCP. O calendário processual com prazo diferenciado, o advogado pode requerer na inicial o prazo diferenciado para negociar com a servente com o juízo, e já está em produção também no sistema de primeiro grau. A petição inicial, que aí, em conjunto com outro item da mediação, é onde ele requer, logo na petição inicial, que ele prefere fazer uma mediação antes do processo. Pode passar. As solicitações de criação do personagem amicus curiae, que teve que também entrar em 3 sistemas diferentes, tanto no portal do ajuizamento, por conta da inicial ou da intercorrente, e nos 2 sistemas de tramitação do primeiro e segundo grau. A citação eletrônica de grandes empresas, que na verdade o novo CPC dizia que a criação de um banco único seria nacional, mas até hoje a gente está esperando que o CNJ faça. A gente se adiantou, fez o cadastro de grandes empresas, e a gente já tem empresas cadastradas nos 2 sistemas. As solicitações de preliminar de contestação, a acessibilidade do portal. Isso, na verdade, além do CPC, já tinha uma norma do CNJ dizendo que toda a parte ligada de portal para o usuário deveria ser acessível para deficientes físicos. E a gente está no levantamento de requisito, porque o portal da gente é muito grande, então a gente precisa saber todas as funções que isso vai atingir. A alteração da publicação da ata de distribuição da primeira vice-presidência, a gente também já fez. A consulta de peças originais no agravo de instrumento e a alteração de peças obrigatórias na petição inicial, porque o código diz que não é necessário apresentar as cópias do primeiro grau na hora de uma contestação do segundo grau. Então a gente, além de não exigir mais esse tipo de documento no ajuizamento do segundo grau, no peticionamento do segundo grau, a gente teve que fazer uma alteração no sistema de segundo grau para ele poder enxergar as peças do sistema de primeiro grau. O edital na pauta da web, que também já foi para produção. A publicação das emendas nas publicações de acórdão, todas essas alterações só no ajude. Os prazos indicados em dia úteis, que era outra exigência do CNJ, a gente faz a indicação do prazo, né? Eles não contam, o sistema não conta o prazo sozinho, mas a gente dá uma ferramenta para que o usuário faça essa contagem mais fácil. A descrição dos anexos incluídos no portal para indexação de recursos. A estruturação da informação das contestações, que também está na fase de requisito, para que na hora da contestação o advogado dê mais suprimentos para as bases legais que estão dentro daquela contestação, que você não precise ler a contestação inteira, que aquilo já vem em forma de formulário para a gente. A gente já estava um pouco adiantado na frente desse artigo do código, que ele exigia um sistema de perícia. A gente já tinha um sistema de perícia aqui, a gente só teve que fazer algumas alterações e elas estão em desenvolvimento já com prazo definido. Bom, o controle de precedentes. Rafael, eu prefiro que o Rafa fale dessa parte. Vocês me desculpem, Rafael, meu diretor de divisão de atendimento do primeiro e do segundo grau. Vocês me desculpem, vamos desculpar por ele, porque ele fala um pouquinho mais rápido do que eu, se isso é possível. Eu vou ficar só. Boa tarde. O CPC, na verdade, tem uma pessoa muito melhor que a doutora Paula aqui. Ele preenche, ele define alguns novos incidentes, que é o IRDR, o IAC já tinha outro formato, de controle de precedentes. Na verdade, ele mudou o formato, né? Antigamente, os precedentes que a gente controlava, que eram recurso repetitivo e repetição geral, eles não paralisavam os processos todos, só paralisavam os que estavam no âmbito da terceira vice-presidência.
Hoje eles paralisam tudo. Com isso, a gente precisa de um controle muito maior do que a gente tinha antigamente. A gente tinha um controle que era restrito à terceira vice e que mantinha-se só naquele contexto aqui mesmo. Hoje a gente precisa de um controle para todas as instâncias, para qualquer processo de qualquer instância. Ele tem que conhecer quais são os precedentes relacionados, quais são os processos, tanto aqui nas seções cíveis do consumidor, quanto nos tribunais superiores. Essa é a lista de requisições. O EJUD, que é o segundo grau um pouco mais adiantado, já tem lá o cadastramento, já consegue fazer esse cadastramento. Então, hoje o GEP, que é o órgão que foi alterado, já consegue trabalhar, já consegue fazer lá o cadastro dos novos precedentes. E o DCP está sendo alterado ainda. As pessoas acham que a justiça resolve casos entre Najib e Virna, ações individuais. Mas no crime são ações de interesse público, todo mundo tem que acompanhar. Impossível, as ações individuais cada vez diminuem mais. Nós temos cada vez mais as ações coletivas, em que um legitimado extraordinário, tipo do Ministério Público, ou sindicato, a associação, vem ingressa em juízo pedindo uma determinada providência que vai alcançar muitas vezes milhares de pessoas. Então nós denominamos isso ações coletivas. Agora, como é que nós vamos identificar as ações coletivas dentro da área da jurisdição do nosso tribunal para que os juízes não deem decisões conflitantes e nem o tribunal perca sua legitimidade na hora de apreciar? Então, isso eu queria destacar, agradecer a doutora Ana Paula, a juíza, nossa grande autoridade no assunto, que nos deu orientação para justamente criar pioneiramente um sistema de controle do processo. Então não basta anotar autor, réu, pedido. Nós temos que anotar a causa de pedir, nós temos que anotar várias circunstâncias de identificação da causa. Então, agradecemos a doutora Ana Paula e agradecemos também ao governador Pezão, por tendo em vista a sua dificuldade de conseguir pagar o salário, nós tivemos milhares de ações discutindo ao mesmo tempo. Então, tá, essa é uma anotação. Antes de entrar um pouquinho sobre o grupo, eu queria só agradecer todo esse trabalho das alterações do novo CPC. A gente contou, eu vou esquecer de alguém, mas se eu não me engano, 5 diretorias gerais, fora a primeira e a terceira vice. Então eu queria agradecer a DGJU, o Roberto participou de todas as reuniões possíveis e impossíveis. A terceira vice, como o desembargador Najib falou, a doutora Ana Paula. A primeira vice, a Aline, está sempre também. A gente saía das reuniões, inclusive, ainda discutia várias outras coisas. A DG Faz, o Bruno estava em todas as reuniões, com a equipe dele também. A DGCom, o Marquinho estava com o Marcos Vinícius estava com a gente também em todas as reuniões. A Andréa da DGPCF, não, mas eu queria falar sobre o departamento. Do DEGAR, que é o Departamento de Arrecadação. Sem a ajuda de vocês, eu esqueci provavelmente de alguém, sem a ajuda de vocês a gente não tinha conseguido. A gente prerrogativamente órgão técnico e eu acho que eu nunca li um código tanto na minha vida. Eu meio que decorei aquilo ali, olha que eu marquei o código bonitinho, todo marcado, ali em cima da minha mesa, estava tão lindo. E a minha equipe, como sempre, à base de 10 chibatadas diárias que eles mesmos se dão. A gente não precisa bater, eles mesmos se batem, eles mesmos correm atrás do prejuízo. E se não fosse a ajuda de todas as diretorias gerais envolvidas, a primeira e a terceira vice e a equipe técnica da gente, a gente estava até hoje sem saber o que fazer. Tá? Então, só um muito obrigado para vocês. Depois dos estudos do novo CPC, o desembargador Najib, avaliando os nossos sistemas de primeiro e segundo grau, e que a reclamação sempre da OAB
é que realmente o PJ era pior do que o que a gente tinha aqui, que a gente já recebe bastante reclamação, inclusive dos usuários internos, é óbvio, não dá para agradar todo mundo, decidiu que, como a resolução do CNJ não deixa a gente criar novos sistemas, que então a gente pudesse fazer um trabalho a muitas mãos, com mais diretorias e mais participações ainda, de funcionários especialistas do primeiro grau, do segundo grau, de serventias diversas, de vara cível, de juizado cível, que estão ajudando a gente, e ele achou melhor criar os subgrupos do novo CPC. Cada grupo estudaria uma parte de subsistemas. E esses subsistemas iriam dar subsídios a gente da DGTEC a tentar criar uma plataforma única entre o DCP e o EJUD, que é o sistema de primeiro e segundo grau, e melhorar a plataforma. Na verdade, não é a criação de novo sistema, é simplesmente melhorar a plataforma de integração entre os dois sistemas de primeiro e segundo grau. Então, a gente vai mostrar um pedacinho do estudo desses subgrupos. Alguns já entraram em produção, outros ainda estão em fase de estudo, outros as requisições já foram até criadas para serem alteradas no sistema. E não temos como pegar o paradigma de qualquer, nem do federal, nem de outro estado, que nenhum conseguiu chegar ao nível que a gente está. Não temos como copiar de ninguém. Nós temos que criar o nosso esforço para adaptar, para cumprir a lei. Aliás, eu recebo e-mails de diversos tribunais perguntando como a gente faz as integrações. Que o próprio CNJ, pelo que a gente sabe, o PJE, como não tem a parte criminal, ele não consegue integrar com o Banco Nacional de Mandado de Prisão. E a gente já faz isso há alguns anos. Então, eles mesmos perguntam a gente como é que a gente fez isso dentro do nosso sisteminha, que a gente chama até de arcaico. Um módulo de comunicação, eu optei para não colocar o nome de todo mundo, senão ia poluir o slide, mas isso está oculto e a gente passa depois para todo mundo, para quem tiver na lista de distribuição a gente vai passar. Então, esses foram os pedidos do módulo de comunicação. O e-mail concomitante da expedição da correspondência ou de mandados, a rejeição de precatório pela divisão de precatório, informando eletronicamente ao cartório originário que aquilo foi rejeitado, as alterações no ofício retificador em caso de cessão de crédito e a inclusão do valor líquido do beneficiário nos recolhimentos legais. Está vendo? Eu esqueci da divisão de precatório. O módulo de comunicação, que na consulta processual pede exibição de status de mandados na consulta processual do sistema de precatório, a inclusão de rejeição do ofício precatório de registrador, retificador, e o envio da carta de ordem para o EJUD. No módulo de instrução, a juntada de petições em processos com conclusões abertas, que é uma função que a gente não tem no sistema. Se tiver qualquer andamento aberto, ele não consegue fazer uma juntada de petição. A simplificação da juntada de documento em audiência de conciliação, a inclusão das assentadas em DOC, a nova ferramenta para edição de texto, que ainda tem levantamento, a assinatura em lote das assentadas, como é feito das sentenças e despachos de juízes, e a inclusão do parâmetro para resposta por e-mail de ofícios. Dentro do módulo de bens, a gente, na verdade, tem um levantamento de um novo sistema. Para o partidor judicial, para o inventariante judicial, para a tutoria, para o depositário judicial e para o liquidante judicial, que estão todos eles em levantamento. O módulo de identificação da causa tem alteração no portal de serviço, que é a inclusão de campos adicionais na classificação de processo no ajuizamento. É o que o desembargador Najib chama 2 anos de paralisação, é isso aí? Desculpa, nem eu. Para que você, na verdade, faça um formulário, preencha um formulário na hora do ajuizamento, né? Para a gente ter um pouquinho de erro na hora do preenchimento. Por exemplo, de classe. Quando do ajuizamento que o advogado, a parte, escolhe o tipo de classe que ele quer ajuizar, isso interfere, por exemplo,
na compensação da distribuição de todo o Estado. Então, quando ele faz um ajuizamento errado e chega na hora na serventia, eles trocam, isso mexe na compensação. Então, essa parametrização é, inclusive, para a hora que chegar dentro do cartório, ele já ter meios de ler só aquele formulário, sem nem precisar tanto olhar a própria petição inicial. Já estaria quase uma petição inicial meio no formulário. A utilização de inteligência artificial na classificação dos processos e a indicação da distribuição dos precedentes relacionados. Bom, e aí são só os números do que o desembargador Najib já falou no início da apresentação, que é a expansão do processo eletrônico. A gente teve uma mudança de paradigma. A DGTEC estava acostumada a fazer curso para as serventias, prévio antes de tornar a serventia híbrida ou eletrônica. E aí, se eu não me engano, Maria Eugênia pode me ajudar, são 2 semanas de curso? 2 semanas de curso, de aula prática expositória, e a gente acabava deixando os nossos terceirizados dentro das serventias. Geralmente a gente deixava por 15 dias, mas a gente sabia que esse prazo sempre é estendido por 1 mês, 2 meses. Então a gente realmente levava muito tempo para tornar uma serventia eletrônica, então a expansão do processo eletrônico era muito lenta. E por uma decisão do comitê, a gente extinguiu o treinamento. Mas com isso, a gente teve que melhorar a parte didática. Então a gente teve que criar vídeos, tutoriais, manuais melhores. Então o ganho para a gente também foi muito grande. A gente aprendeu como fazer isso. A gente aprendeu como mostrar para o usuário sem ter que falar com ele. Lógico, o canal da gente sempre ficou aberto para atender e tirar as dúvidas, inclusive por e-mail, por telefone. A gente deixava uma linha mais aberta com o usuário que estava sofrendo a implantação naquele momento. Mas a produção de material disponível na intranet para consulta, nem sei se quadruplicou, acho que a gente pode multiplicar aí por 10. Esses são os números dos últimos 3 meses de 2016. A gente tinha um ajuizamento eletrônico de 78% em outubro, e dezembro é altamente explicável, como o desembargador Najib já falou, porque a gente tem aquela enxurrada de processo da dívida ativa, tanto municipal quanto estadual, que a municipal, desde o início do ano de 2016, já estava eletrônica por um ato da presidência, que tornou todas as serventias com competência de dívida ativa municipal eletrônicas, obrigando que as prefeituras utilizassem um método de interoperabilidade sugerido pelo CNJ, que é o MNI, que a gente implantou aqui no tribunal. Porque o TCU, o Tribunal de Contas do Estado, também determinou pela lei de responsabilidade fiscal. E no final do ano passado, por outro ato administrativo, foi a dívida ativa estadual, que entrou eletrônica. Então a gente teve uma enxurrada de processo no final do ano, como sempre tem, né? Mas esse ano foi um pouco maior, e aí aumentou o ajuizamento para 92% eletrônico em comparação físico. Bom, esse é o cenário de hoje. A gente tem 100% das varas cíveis, juizados cíveis, família, órfãos de sucessões, fazenda, pode passar o próximo, as varas únicas, lógico, a parte civil, né? As varas únicas, apenas a parte civil. A gente também teve que desenvolver o sistema para isso, para que as varas únicas pudessem trabalhar tanto o processo eletrônico quanto o ajuizamento físico ainda por conta do crime da infância e juventude. E as empresariais, que foram as últimas, se eu não me engano. Rafael, é isso, né? Registro público, desculpa, registro público foi o último. Infelizmente o crime a gente ainda não consegue fazer, mas isso é um cenário nacional. Nem o PJE até hoje não conseguiu a parte de crime. Eles dizem que até o final de 2017 eles conseguem fazer isso. Eles criaram fábricas espalhadas pelo Brasil entre os tribunais que podiam bancar para ajudar esse desenvolvimento da parte criminal do PJE, mas até agora realmente a gente não tem notícia. E a gente sabe que a conversa
né, com os órgãos que trabalham com a parte criminal não é muito fácil. Então a gente acaba emperrando literalmente na parte criminal. A infância e juventude a gente já está em fase de término de levantamento, já com requisito aberto, tanto a parte civil, só a parte civil, né? A parte civil a gente conseguiu terminar o levantamento, fazer as requisições para poder alterar o sistema, e a gente acredita que até o final de 2017 a gente consiga. E a auditoria militar, que também está faltando. Então são essas serventias que hoje ainda faltam a implantação do processo eletrônico. As serventias de segundo grau já todas eram eletrônicas. E muito obrigada a todos. Obrigada, senhora Dona Gil. Eu quero me referir, porque o problema no crime é que nós estamos dependentes absolutamente do Poder Executivo. Na parte criminal, somente está informatizado justamente a VEC, que adotou o Projude, a empresa da MPS, aprovada pelo CNJ e implantada em primeiro lugar em nosso estado. E o Projude, as cartas de sentença, já há meses e meses, elas todas vêm de forma eletrônica, inclusive permitindo, no mês de novembro, se não me falha a memória, que nós pedíssemos atos referentes a 2.600 presos do nosso universo de presos de 50 mil. Então isso é muito importante, é absolutamente necessário, mas na parte criminal o judiciário não funciona sozinho. Ele depende do Poder Executivo, depende da Secretaria de Segurança, depende da administração penitenciária, depende do Ministério Público e de todas as outras circunstâncias. Todas as entidades são obrigadas a obedecer o padrão do Manual de Interoperabilidade do CNJ e, por exemplo, um grande problema que nós temos, com referência ao possível plantão eletrônico, precisamos de receber os metadados. Não é possível continuar o plantão físico do sistema atual, porque isso demanda muito excesso de trabalho e acaba permitindo que os advogados, as pessoas interessadas, não possam aqui comparecer para requerer essas providências. Agora, para implantar o plantão eletrônico, não só depende de nós, mas também daqueles todos os outros que tem necessariamente. Da mesma forma, com referência a um tema que a senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal está evidentemente alertando que não pode continuar, que é a audiência de apresentação. Não é questão de só colocar o juiz, não sei, ver o quadro. Nós dependemos da atuação do Poder Executivo, né, para fazer isso. O juiz que toma conta do preso desde 1832, pelo Código de Processo Criminal, mas também não toma conta sozinho. Né? Não é possível que façamos isso suprindo a atividade dos outros poderes. O nosso papel é a defesa dos direitos fundamentais, mas nós também não podemos fazer um Estado absoluto, como se fosse a França do século XVIII. A outra questão também eu acho muito importante apontar, porque a virtualização, o sistema digital é o nosso padrão hoje de atuação. É padrão de atuação, exceto no crime, e exceto na próprios processos administrativos, né, que ainda está sendo criado um padrão para atender isso. Agora, por outro lado também, nós temos que observar que nós temos uma limitação orçamentária. Os 6% colocado na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, esses 6%, nós não temos como aumentar juiz, não temos como aumentar funcionário, não temos como aumentar contratações. As contratações nós fazemos pelo fundo do Tribunal de Justiça, mas ele depende de arrecadação, de custos, de desenvolvimento, e as pessoas na crise econômica também não tem como vir aumentar. Então nós temos que nos socorrer no sistema digital, né, tendo em vista que nós temos o dever
de prestar justiça no nosso estado aqui a 17 milhões de pessoas, uma justiça diversificada que vai desde violência doméstica, ação de alimentos, investigação de paternidade, e seja tudo esse tema absurdo. Eu queria pedir a alguém, ao Marco Vinícius, por exemplo, que viesse me falar da dificuldade que nós temos sobre a questão da identificação do processo. Porque o Marco Vinícius, por exemplo, pode dizer, nós temos os assuntos que nós discutimos. Então, por exemplo, pagamento de funcionário. Nós não temos pelo Código de Processo e isso como uma forma de indexação. Então, nós temos que criar uma forma de indexação, pagamento de funcionário. Mas para criar o pagamento de funcionário, nós temos que atentar a níveis de gradação. Então, se me permite, Marco Vinícius, me faça a gentileza, resuma isso, né, se conseguir, que eu não sei resumir essa coisa, mas isso é muito importante. Eu vou tentar assim, fazer um resumo do que a gente tratou num dos módulos que o grupo de trabalho do desembargador determinou que fizéssemos, que é o módulo de identificação da causa. Assim, a visão que nós temos é onde a gente dá início ao processo eletrônico. A gente está falando aqui não do que existe hoje nas bases de dados, não que existe hoje em processo físico. Que a gente tratou no levantamento que nós fizemos, os processos que irão se iniciar a partir da integração dos sistemas que a Viana colocou. A gente pensa numa plataforma única, envolvendo o sistema da primeira instância, o sistema DCP, e o sistema EJUD, que é o sistema da segunda instância. Bom, hoje, no sistema eletrônico que nós temos, o advogado, ao lançar lá as informações referentes a assunto, classe, que são derivados da tabela do CNJ, e hoje a gente ainda tem problemas com essa classificação que é feita pelo usuário. Em função disso, foi até desenvolvido um módulo em que os cartórios precisarão conferir e confirmar essa classificação que é feita, porque isso para a gente é fundamental, tanto em termos estatísticos, quanto em termos de desenvolvimento do próprio processo eletrônico. Surgiu inicialmente a ideia de nós associarmos a essa classificação a utilização de um vocabulário controlado, né, que a gente chama de uma classificação complementar, em que o usuário, né, ao entrar com a petição inicial dele, existirá no sistema uma classificação em que ele irá ressaltar os principais assuntos que ele está tratando naquela petição inicial. A gente chama de vocabulário controlado porque quando o usuário utilizar a palavra carro, o sistema vai dizer para ele que carro é igual veículo automotor. De maneira que a gente possa estar falando sempre a mesma linguagem e, a partir daí, conseguir fazer a referência entre os diversos processos que estão tramitando. Além disso, hoje o usuário entra lá com uma série de dados, classe, assunto, o nome do autor, o nome do réu, o valor da causa, e aí depois disso ele faz a anexação de um documento que é a petição inicial dele. Essa petição inicial é um documento em PDF e a partir daí o sistema eletrônico começa a tramitar. A sugestão que nós apresentamos assim, até para que os advogados, que a gente não tenha problema com os advogados, na verdade, o advogado vai poder continuar, né, apresentando o documento dele em PDF. Só que, adicionalmente, nós dividimos o sistema de peticionamento eletrônico em vários módulos. Então, tem o módulo dos fatos. Ele vai relatar quais fatos estão relacionados à ação dele.
Depois nós temos um segundo módulo, que é um módulo de preliminares. Todos os pedidos, tudo que ele entender como preliminar, ele relata nesse outro campo. Depois tem a causa de pedir e o pedido propriamente. Então nós temos isso tudo separado. A ideia é que ao final o advogado possa clicar lá no botão e ele vai ver a petição inicial dele montada. Então o arquivo que ele tinha em PDF, ele passa a ter, e nós passamos a ter isso, tudo eletronicamente direto na nossa base de dados. Ele, se quiser, repito, ele vai juntar o pedido de petição inicial dele no PDF que ele tem no escritório, ele vai juntar todos os documentos, como hoje já é feito, que tenham relação com aquela petição inicial. Fará essa classificação complementar por meio do vocabulário controlado. O que a gente está sugerindo também, assim, essa questão da classificação pelo vocabulário controlado, acho que isso demanda um aprofundamento do estudo para nós podermos nos certificar da eficácia dessa classificação. E nós entendemos também que, uma vez que esses campos estão parametrizados, o uso de inteligência artificial, o uso de uma ferramenta de indexação, eu acho que é fundamental para a gente poder extrair todas as informações dos pedidos feitos pelos advogados e poder fazer a correlação de todos esses pedidos entre as diversas ações que nós temos no nosso universo de processo. Então a ideia é o uso, porque eu acho que é o que pode garantir ao Tribunal de Justiça um avanço em toda essa questão. E aí influencia diretamente a questão dos IRDRs, a questão de nós termos vários processos tratando sobre o mesmo tema, que a gente não consiga identificar, a conexão de ações, uma série de coisas. Então, eu acho que essa é uma questão que é fundamental. O trabalho, nós evoluímos também para a fase de resposta do réu, né, que também sugerimos a criação de campos para a resposta do réu e intervenção de terceiros. Em resumo, isso, desembargador, não sei se o senhor gostaria mais. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Eu queria pedir, porque como eu sou antiguinho aqui, né, na década de 90, a gente emitia um cheque, ia lá no banco, eles microfilmavam o cheque, e aí o funcionário do banco ficava passando o cheque naquela máquina. Aí um olhava o cheque, o outro via se a assinatura, não sei o quê. Hoje os sistemas de juizamento, o sistema de processo eletrônico usado na justiça está na mesma fase. Só que a gente não microfilma. Na verdade, a gente vai no Word e transforma em PDF e passa na tela. E nós não temos meios de saber, salvo se alguém olhe, né, para saber o autor, o pedido do réu. Só que no meu estado, no meu tribunal, nós somos 880 juízes, nós somos 15 mil funcionários por mês, com sorte, são 200 mil causas que entram. E mais ainda, por ano, 2 milhões e meio, não é mesmo? Se eu não estiver enganado. E como é que então nós vamos fazer para saber se uma causa está prevista, como o doutor Marcos Vinícius falou? Então, essa é uma questão terrível. Mas, além dessa questão, que foi muito bem explorou, eu queria pedir à doutora Ana Paula, porque a gente não dorme, não só o TJ, mas todos os tribunais não dormem por essa maldita questão das ações coletivas, do processo repetitivo, e ela é a nossa especialista, né, no tema, só ela que entende o assunto. Eu não sei disso. Boa tarde a todos. Vou pegar o gancho do que o Marco acabou de falar. A questão da indexação é muito importante o desenvolvimento dessa ferramenta, porque hoje em dia, como o CPC deu uma importância muito grande ao sistema de precedentes, né, não só os repetitivos do STJ, a repercussão geral do STF, mas também o nosso IRDR, nós precisamos que a indexação esteja mais fiel possível para que a gente possa correlacionar com os nossos precedentes todos. Senão, nós vamos ter processos, não só recursos agora, com o novo CPC processos,
sobrestados, paralisados por conta de assuntos que não dizem muito bem respeito com aquele assunto que está sendo julgado no processo. Então, a indexação é importante para a gente fazer o melhor sobrestamento possível dos recursos para que eles não percam tempo paralisados de um assunto que não lhes diz respeito. Então, a gente precisa dessa indexação a mais fiel possível. Hoje, o sistema de precedentes é fundamental para o andamento do nosso tribunal, gera um pouquinho de congestionamento, né, porque nós dependemos do julgamento dos paradigmas, mas foi a solução encontrada pelos tribunais superiores para poder nós resolvermos as nossas questões locais através de RDR e o que for nacional eles resolverem de uma forma econômica para o país todo. Então, é muito importante todo o nosso trabalho de indexação, todo o nosso trabalho de identificação da causa, de identificação das matérias discutidas. E aí eu queria dizer, desembargador, que foi extremamente gratificante participar desse grupo. Eu só pude contribuir com os recursos repetitivos e os de repercussão geral, porque os de RDR eu era tão novata quanto todos aqui. Então, eu aprendi muito com o grupo de trabalho. Se muito nós andamos em 2016, muito falta andar. Mas nós andamos praticamente graças ao esforço de todos, em especial o esforço da coordenadora da DGTEC, que sem ela a gente não ia conseguir andar um passo. São muitos pedidos no tribunal, não só o CPC. Antes do CPC nós já tínhamos o tribunal inteiro, cada um pedindo uma coisa, né? Cada um pedindo a melhoria do seu detalhe. São muitos detalhes, todo mundo acha que o seu é importante, tem que ter um filtro, enfim. E agora com o CPC novo, que mexeu em tudo, nós temos praticamente tudo para mudar. Então, se muito nós andamos, muito falta andar, mas muito nós andamos. Não só pela coordenadora da DGTEC, em especial eu faço um agradecimento ao nosso coordenador Mor, que foi quem coordenou com brilhantismo esse grupo, primeiro porque presidiu realmente as nossas reuniões, não deixou a gente perder o foco, né? Que ele sempre trazia de novo para aquilo que a gente estava discutindo. Muita gente trabalhando em muitos grupos diferentes, cada um analisando um pedaço do CPC separado. Então era natural, e isso aconteceu muitas vezes, da gente durante a reunião, cada um tratar do seu assunto. Peraí, eu quero falar de petição, eu quero falar da audiência, eu quero falar do recurso repetitivo, cada um querendo falar do seu. O nosso presidente conseguiu organizar isso de uma forma maravilhosa, e o mais importante para a gente, ou para mim pelo menos, foi que a gente conseguiu tratar das nossas matérias num clima muito amigável, muito amistoso, como se nós estivéssemos realmente num grupo de trabalho em casa, né? Muito confraternizadamente, enfim. Foi muito bom. Parabéns, desembargador Najib. Acho que nós conseguimos avançar bastante. A gente espera que em 2017 esse trabalho tenha continuidade, mas sabe que o senhor foi fundamental. Agradeço a participação, agradeço a oportunidade. E o senhor foi fundamental na coordenação desses trabalhos. Obrigada a todos pelo esforço de cada um. Não é tão boa juíza assim, né? Depois que ela falou. Nós atendemos, o tribunal é muito importante, mas nós atendemos a população, basta ver, na primeira instância. Das 200 mil, dos 2,5 milhões de ações que entram por ano, só chegam no tribunal 100 mil. Só chegam no tribunal 100 mil. Está certo que 30% são execuções fiscais, né? A nossa função de execução fiscal só pode tirar dinheiro do cara se o cara tem dinheiro, mas se não tem dinheiro, não tem jeito da execução fiscal. Também nós executamos os contratos particulares, só o juiz pode fazê-lo, ninguém mais pode fazê-lo, salvo exceções de execução extrajudicial, imobiliária e financeira. Nós também temos a função do crime, violência doméstica. Só a violência doméstica por mês são 12 mil, mas infelizmente ainda está em forma papelão, em forma... Agora, o nosso atendimento principal é a primeira instância. A nossa carência é a primeira instância. O Conselho Nacional de Justiça determina que nós temos que dar atenção para a primeira instância. E converter o papel para digital, graças a Deus no Estado do Rio é fácil, porque o nível da sociedade é alto, tudo é mais fácil, os nossos funcionários são maravilhosos, os juízes são maravilhosos. Agora, é muito difícil, que você tem que criar. Nós não podemos copiar de ninguém, como o doutor falou, nós não temos que adaptar a cada momento. Então eu queria chamar o doutor Eveneno para fazer a gentileza, como responsável, inclusive por um grupo, para ele descrever o que o grupo dele faz, quebrando a cabeça rapidamente.
Boa tarde a todos. Na verdade, a supervisora do grupo é a doutora Josiane, e ela não pôde estar, então o doutor Nadir me convidou. Nosso grupo chama-se Decisão, e como tinha muita gente de primeira instância, a gente teve que fazer reuniões para parametrizar nossas discussões, porque estava perdendo o foco, né? Então os focos foram simplificação, otimização e automatização. Essa parte da automatização entendemos que seria uma segunda fase do processo que deveria ser apresentado. Então essa primeira fase ficou simplificação e otimização. Como é um colegiado, a única proposta que resultou em uma decisão favorável foi vinculação do banco de modelos do DCP, que hoje ele é vinculado ao juízo, ficar vinculado ao juiz, porque percebeu-se uma dificuldade muito grande do juiz, quando muda de serventia, ele ter acesso imediato e rápido aos modelos daquela serventia. E com o modelo vinculado ao juiz, para onde ele fosse, ele poderia levar os modelos e teria acesso àquele funcionário com o qual ele autorizou a ter acesso aos seus modelos, e bastaria isso, não precisaria ele acionar a DGTEC, pedir acesso, acionar os canais de comunicação, o que facilitaria e simplificaria o acesso dele ao sistema DCP. Na parte de implantação, de otimização, decidiu-se opinar pela implantação do Banco Geral de Decisões e Sentença no próprio DCP, que possibilitaria ao magistrado exportar e importar esse modelo dele, para que ficasse disponível no banco de dados. Mas aí a gente esteve conversando com a DGCOM, e parece que teria um sistema ainda que já estaria sendo implementado aqui no tribunal, e isso ficou para um estudo, para ver a viabilidade, para não gerar um custo para o tribunal desnecessário. Mas haveria essa proposta de ter um banco dos magistrados, onde ele pudesse colocar e retirar as suas decisões e sentenças. A implantação do editor de texto já foi até falado em outros módulos, então não vou coisa. Seria aquela possibilidade no DCP do realce, do itálico, do negrito, que isso parece que é uma solicitação de tem muitos pedidos na DGTEC referente a isso. Tá? Bom, o que a gente acha? Por mim, sou quase antigo presidente do CGTI, eu sou contra. O sistema do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos dois tribunais, ele é único. Agora, aqui na segunda instância, ainda tem a situação chata, e para mim, a primeira instância é o sistema só. Agora, nós não podemos fazer a sentença, o despacho, com a formatação que cada juiz queira. Então, eu já estou recomendando a futura administração para obedecer um padrão do STF, do STJ, que é um peso excessivo no sistema, adotar a formatação diferente. Então, que se adote um padrão comum. A transição do papel para o virtual, nós não temos como atender essa característica, não é minha pequena opinião. Está em estudo, né? Bom, a otimização mais fundamental que a gente entendeu no grupo seria a parametrização no campo editável, no próprio sistema DCP, ao longo do processo, aonde ficaria disponibilizado ao funcionário do gabinete ou ao quem o juiz delegar, que fosse fazendo um relatório prévio, que quando fosse da sentença seria automaticamente selecionado aquele botão, vamos dizer assim, e o relatório já se apresentaria para a elaboração da sentença. Mas isso seria um campo, nos termos que o Marcos Vinícius falou, a gente pegaria mais ou menos a ideia e traria já com o processo distribuído. Petição inicial, contestação, saneador, e ali o próprio magistrado já ia orientar o seu grupo de assessores
para irem fazendo, porque quando já viesse a sentença, essa automatização já se apresentaria ali naquela minuta de sentença para depois ficar a apresentação definitiva. É isso, Cláudio. Não vou perguntar a você sobre alguns temas importantes que nós temos. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele administra bens de milhares, então, dos nossos 200 mil causas por mês, aproximadamente umas 15 mil de referência à administração de bens. Não só bens de inventário, bens litigiosos em separação, bens vagos. Então essa questão também estava sendo tratada, inclusive naquele caso da Oi, né, já foi providenciando o sistema para fazer o quadro de credores nesses casos em falência. Esse é um tema muito importante. Eu agradeço ao doutor Ivenelton. Tem que ouvir, me permitam ficar cortando o tempo, mas eu quero ouvir agora o doutor Roberto, responsável pelo DGJU, né, para falar, porque o DGJU é o Departamento Geral da Presidência do Tribunal, encarregado do processamento judiciário. O juiz é encarregado de decidir o mérito, mas quem processa é o processamento judiciário. Então, as observações dele. Boa tarde. Bom, no nosso módulo de recursos, a gente discutiu principalmente conexão entre o DCP, o sistema da primeira instância, e o sistema da segunda instância, o EJUD. Cada parte do Poder Judiciário, primeira instância e segunda instância, em sistemas separados, tem causado uma série de dificuldades no processamento. Hoje nós temos a integração do processo eletrônico que está no primeiro grau e vai para o segundo grau, então já é eletrônico, mas a gente não tem, por exemplo, trâmite de petições. Então a petição protocolizada na primeira instância não vai para o sistema da segunda instância. Então, isso é uma... nessa parte de integração entre sistemas, é fundamental os dois sistemas se comunicarem para, por exemplo, a gente ter a identificação no segundo grau de se determinada parte de um recurso era autor ou réu no primeiro grau. Sem essa informação, a gente não sabe se o autor ou o réu foi beneficiado com o provimento de uma apelação. A gente sabe quem é o recorrente e quem é o recorrido, mas não sabemos quem é autor e réu no segundo grau. Então isso gera uma série de limitações no sistema do segundo grau para processamento automatizado. Nesse trabalho do módulo de recursos, a gente apresentou 6 propostas de melhorias para o sistema do segundo grau. A primeira foi a minuta de julgamento virtual. A minuta de julgamento virtual é porque, embora o processo seja eletrônico, as secretarias dos órgãos julgadores têm por hábito utilizar o papel para o controle de informações das sessões de julgamento. Então, a nossa proposta é de que, progressivamente, a gente vá fazendo melhorias no sistema do pré-voto, junto com o sistema do EJUD, alinhando os dois sistemas, de modo que os usuários, com o tempo, comecem a perceber que eles poderiam gerenciar tudo através da tela do sistema, dispensando papel, as anotações no papel. Hoje a gente tem uma série de informações que o sistema não imprime no papel, que o sistema não tem a informação, e tem que implementar essas melhorias, tem que modificar essas minutas, tem que melhorar a tela do sistema, e com o passar do tempo, os usuários vão se acostumando, vão se adaptando à tela do sistema e vão dispensando papel. Controle de impedimentos. Outra dificuldade que a gente tem no sistema do segundo grau é que suspeição, impedimento é registrado no momento da distribuição. E depois disso, se há alguma modificação, o processo fica com aquela informação e não tem como remover aquela informação. O único jeito seria remeter o processo para a vice-presidência para redistribuir para o mesmo relator, para então poder corrigir uma informação de um impedimento, por exemplo, que tenha sido registrado anteriormente a um fato novo que tenha removido essa situação de impedimento de suspeição. Então, a proposta é que os próprios magistrados possam
nesses casos, introduzir ou suprimir informações de impedimento de suspeição. A terceira proposta é o trâmite, como já falei, o trâmite de documento entre instâncias. Hoje, os usuários que precisam remeter documentos, ofícios, comunicações internas para as serventias, para os processos, eles precisam fazer uso do malote digital. Então, a proposta é que o próprio DCP e o EJUD se comuniquem e possibilitem o trâmite de documentos diretamente. Ou seja, uma petição protocolizada no segundo grau de um processo que já baixou a vara de origem, ela poderia ser remetida diretamente para o DCP daria um novo protocolo e a petição seria introduzida no processo automaticamente. A quarta sugestão de melhoria para os sistemas é o aperfeiçoamento no controle de prazos. A gente elaborou um conjunto de configurações pelo qual o sistema poderia reconhecer em que data começa a contagem do prazo, que pudesse mesclar contagem de dias corridos com contagem de dias úteis, a suspensão de prazos como no recesso, a suspensão para determinadas contagens de prazo, como por exemplo, contagem de prazo processual de 7 de janeiro a 20 de janeiro estaria suspensa, mas não para outras contagens, como por exemplo, indicadores de tempo do trâmite do processo. A quinta sugestão é um conjunto de alterações no sistema do segundo grau para prever a movimentação conjunta de apensos. Hoje, o secretário de Câmara, ele tem que manter controle dos processos que estão apensados, porque senão ele pode movimentar um processo e esquecer de movimentar o apenso. E aí cada processo vai para uma situação diferente, vai para um local diferente. Então, seria um tratamento por tipo de fase, reconhecendo os processos que estão apensados, e cada tipo de fase que vai ser lançada vai receber uma crítica do sistema. Não, se você quer abrir conclusão no apenso, você também vai abrir conclusão, então se você vai publicar, a publicação não tem isso. Conclusão já recebe um tratamento diferenciado. Então, por tipo de fase, cada conjunto de fases iria receber um tratamento diferenciado pelo sistema para ele auxiliar o usuário, se é o caso de movimentar o apenso ou não. Por exemplo, se um apenso foi para a primeira vice para retificar uma autuação e o outro apenso e o outro está concluso no gabinete ou desceu para diligência, o sistema no retorno, no próximo lançamento de fase, ele avisar, não, você tem um dos apensos foi para retificação de autuação. Então isso para poder manter o trâmite conjunto de todos os processos apensados. E a sexta sugestão de melhoria é um sistema de controle de erros e de atividades no próprio sistema. O que acontece? A gente tem duas situações hoje. O usuário, tudo é processo virtual, o usuário ele pode movimentar um processo, atender um telefonema, depois voltar e qual foi o processo? Já não lembro mais. Então ele vai ter que sair buscando nas telas do sistema qual foi aquele processo que ele movimentou. E uma outra situação é quando o sistema faz um lançamento em lote, determinado tipo de lançamento em lote, como por exemplo certificar a publicação. Então o sistema sai varrendo 200 processos que publicaram em determinada data para introduzir a certidão de publicação. E chega na metade, pode acontecer uma falta de luz, pode acontecer um problema qualquer no sistema, ou um determinado processo está concluso, e pelo fato de estar concluso não pode certificar nesse momento. Então o que acontece? O sistema do segundo grau não tem controle disso. O próprio secretário, os próprios usuários do sistema têm que controlar isso. Por exemplo, o sistema avisa, olha, o processo tal não pode receber a certidão agora. Então ele é obrigado a anotar o número do processo e aguardar a situação se resolveu, sair da conclusão para ele poder então certificar. Isso demanda muito da secretaria. Então, esse controle de atividade seria criar uma funcionalidade nova que controlasse diversas etapas do sistema, por exemplo, envio de informação para o Banco Nacional de Mandado de Prisão. Houve uma falha, vai para o sistema. Certificou em lote, fez um carimbo em lote, fez alguma certidão em lote, algum processo do problema,
vai um aviso para o processo, vai um aviso para essa tela, de modo que o usuário possa ir lá consultar o que tem de pendência e o próprio sistema controlar isso. Ou seja, à medida em que a situação do processo ficou resolvida, ele mesmo poderia propor para o usuário: olha, essa situação daquele processo estava pendente para fazer, certificar, chamar, e essa situação agora está resolvida. Deseja realizar agora? Então o próprio sistema controlar essas falhas, que hoje ele não faz isso. Então, basicamente, as nossas propostas aqui do módulo de recursos foi isso. Tá bom? E o doutor Roberto introduziu o tema da auditagem, né? Quando eu era juiz auxiliar do corregedor, no século passado, o corregedor mandava que eu fosse lá em Belfort Roxo ver como é que estava a serventia. Agora não dá para fazer mais esse sistema não, porque são 200 mil ações que entram por mês. O nosso acervo de causa, graças a Deus a maioria execução fiscal, deve estar em 20 e tantos milhões de processos. Então, essa questão da auditagem é muito importante, você já começou bem a destacar, e a doutora Vieira vai fazer a gentileza de falar a respeito do sistema que está sendo implantado pela corregedoria. Eu acho que, se ninguém fala mais, a doutora Vieira encerra o evento. Dentro de um dos módulos, que era o módulo auditoria, a gente tinha duas frentes já grandes sendo tratadas. E aí eu espertamente incluí dentro dos módulos que primeiro foi uma visita que a corregedora fez com juízes auxiliares a um tribunal de outro estado, e eles tinham uma sala de monitoramento judicial e com vários indicadores. Então, o projeto ficou pronto ainda esse ano. Acho que a gente levou 6 ou 7 meses para botar ele em prática. E só dá um enter que ele desbloqueia, que ele vai passar. Ele é dinâmico. Hoje já está implantado nos juízes auxiliares da corregedoria, mas é para qualquer magistrado. É um sisteminha leve que roda em qualquer máquina aqui dentro do tribunal. Clica com o botão direito, por favor. Continuar as instruções. Isso, vou enxergar. E eu queria agradecer à desembargadora Maria Augusta, corregedora, a 2 juízes auxiliares que ajudaram muito a gente, que foi o doutor Haroldo e o doutor João, que esse projeto para a gente, e eu digo para a gente aqui na DGTEC, foi um prazer imenso fazer. Foi tipo um filhote da gente, junto com a corregedoria, porque dentre todos os pedidos que a gente recebe todo dia do DCP, do ajude, muda aqui, aperta um botão, cria uma função, a gente, na verdade, criou um sistema novo de uma base que a gente já tem de leitura de estatística, que a gente usa o DW aqui, mas tanto para mim quanto para a Nádia, que é uma chefe de serviço responsável pela parte estatística dentro da DGTEC, quanto para o Ulisses, que foi o desenvolvedor do sistema, na verdade, a gente se animava muito, todo dia tinha que se reunir para poder ver um protótipo do projeto. E ali ele pode escolher por sede do NUR, ele pode escolher só uma serventia, ele pode escolher todas as serventias do Estado, ele pode escolher todas as serventias de uma comarca, de uma regional, e são os indicativos mais importantes que se trata de estatística do primeiro grau, né? Desde o tempo médio do ajuizamento até a sentença, a quantidade de processo arquivado, a quantidade de processo tombado. É ali que eles estão medindo hoje a produtividade das serventias do primeiro grau. E a gente tem vários relatórios dentro do sistema já que dão esse tipo de informação, mas não dão essa informação tão limpa, visualmente mais clara. A gente batalhou muito, inclusive por layout, para saber o que não cansava os olhos. A gente botou 4 telões com a ajuda do DETEL e da DGLOG na sala de monitoramento da corregedoria. Então a tela é dividida em 4 telas, na verdade, e cada tela tem 4 indicadores estatísticos. Então são 8 telas com cada um 4 indicadores estatísticos. Então, eu agradeço muito ao doutor Haroldo, ao doutor João, e principalmente à desembargadora Maria Augusta por esse projeto, que a gente gostou realmente muito de fazer. Muito obrigada a todos que estão aqui, os que não vieram também, que não puderam vir, e eu vou passar a palavra para a desembargadora Gilda.
antes de encerrar, para dizer ao doutor Humberto, porque a rede lógica de comunicação não está dentro do seu departamento. O que é sempre um problema terrível por causa do problema de comunicação. Né? A conectividade faz parte do tema. Se ninguém tiver pergunta ou manifestação, se o doutor Humberto quiser sabatinar alguém, também não quer, ótimo. Então eu quero agradecer a todos e agradecer ao doutor Humberto e cumprimentar não só a turma da DGTEC, mas todos os funcionários, cada um na sua área, não simplesmente trabalhou, mas simplesmente engendrou meios para sair da situação horrorosa dos autos físicos para entrar no século XXI com os autos digitais. Muito obrigado.